Imagine só que de repente, num determinado lugar, ninguém mais morresse. Acidentados, doentes terminais, vítimas de violência, de tiros, ninguém. Absolutamente ninguém morresse. A princípio parece uma boa ideia, não é? É a respeito das consequências dessa falta da morte, que trata o começo do livro sobre o qual nós falaremos hoje, o maravilhoso As Intermitências da Morte, do José Saramago. Tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre este tesouro aqui, que era uma das minhas metas para este ano. Mal imaginava eu que esta leitura me despertaria a vontade de voltar a ler este autor, que é um dos meus favoritos já há bastante tempo, e que me faria iniciar um projeto de leitura de José Saramago de julho de 2021 a novembro de 2022. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o vídeo aqui no card, em que eu comento a respeito dessa minha vontade e do porquê disso. E eu te convido não só para ver este vídeo, mas se quiser me acompanhar nas próximas leituras, fica também o convite. Eu tive um pouco de receio sobre se eu faria ou não um vídeo sobre este livro, porque nós estamos num contexto de pandemia. E eu tive receio de trazer um livro que trate sobre a morte de uma forma muito engraçada, muito irônica. Eu não queria parecer desrespeitosa com as famílias que estão em luto. No entanto, durante a leitura, eu percebi que este livro não é, de forma alguma, desrespeitoso. As instituições que são relatadas tentando lidar com as consequências da não-morte estão interessadas apenas nos seus objetivos, nos seus ganhos pessoais. Então, muito do que acontece é um reflexo da realidade, infelizmente. Além disso, esse livro, em alguma medida, nos ajuda a lidar com a nossa finitude. Então, sem mais delongas, falemos deste livro. A primeira frase dele é bastante singela. No dia seguinte, ninguém morreu. A princípio, a reação das pessoas, como era de se esperar, parece ter sido a minha, a sua e a de tantas outras pessoas. Nossa, que maravilha! Ninguém vai mais morrer. Parece muito bom, mas a primeira instituição que começa a se incomodar com esta falta da morte é a igreja. Neste país indeterminado, a religião oficial é o catolicismo e, em geral, as religiões cristãs dependem da morte para que haja a ressurreição. Portanto, sem morte, sem ressurreição, as pessoas vão questionar o papel da religião. Em seguida, somos apresentados às preocupações do Estado. Se essas pessoas não vão falecer, elas vão receber aposentadorias. Isso vai gerar um problema previdenciário. Em um determinado momento, se essa situação de não mortalidade permanecer, vai ter muito mais gente recebendo benefício previdenciário do que contribuindo com ele. Este país em questão é uma monarquia, para a qual a morte é pré-requisito para que haja a sucessão. Além disso, existem algumas outras implicações econômicas, como, por exemplo, a atividade das empresas funerárias. O que elas vão fazer para sobreviver se não existem pessoas para serem enterradas? O que as companhias de seguro de vida vão fazer caso essa situação permaneça? Porque, afinal de contas, se você não vai morrer, você vai contribuir para sempre. E existe um pequeno detalhe de que só não se morre neste país. Nos demais países, a morte continua a acontecer. Aliás, só não morrem pessoas, animais, plantas, outros seres vivos continuam a nascer e morrer tranquilamente. Nos países limítrofes, que são 3, morrem. E se a gente começar a pensar em talvez atravessar a fronteira com as pessoas, será que elas vão morrer, não vão? E dessa dúvida já adianto aqui que nasce um problema diplomático. Afinal de contas, os outros países começam a se alarmar ante essa possibilidade de que as pessoas talvez venham a tentar fazer isso. Esses problemas são mostrados junto com a proposição de algumas soluções. Para cada solução proposta, se criam outros 2, 3, 4 problemas. O maior interessado em propor algumas soluções é justamente o Estado. Não necessariamente as soluções a que o Estado vai recorrer são corretas, lícitas ou éticas. Ficam muito patentes essas relações espúrias entre o Estado e certos poderes paralelos, essas relações do poder público com entidades ilícitas, ilegais. Essas relações que não deveriam acontecer em país algum, mas a gente sabe que acontecem, especialmente num certo país abaixo da linha do Equador. Eu gostaria de ter refletido a respeito dessas consequências antes de ter lido este livro aqui, O Homo Deus, do Yuval Harari. O Harari é uma pessoa bastante conhecida, ele é um historiador, e ele escreve várias obras de fácil entendimento, por isso até que ele deve ter ficado tão popular, a respeito de passado e também de projeções, de prospecções para o futuro.
que é o caso deste livro aqui. Uma das áreas abordadas aqui é a respeito das melhorias nas condições de saúde da população. Pelo avanço da medicina, em algum tempo nós podemos nos tornar não suscetíveis à morte por doenças. Claro que uma pessoa atropelada, que levou um tiro, continuaria a vir a falecer. Quando ele comenta a respeito desta perspectiva de uma longevidade excessiva, ele já fala a respeito dos reflexos disso para previdência, planos de saúde, reflexos sociais e até comportamentais. Uma das instituições sobre a qual ele pondera aqui é o próprio casamento. Se a gente vive 70 anos e casa uma vez só, tudo bem, você casou ali com uns 20, você ficou 50 anos com uma mesma pessoa. Mas imagina se a gente começar a viver 130, 150, 160 anos. Será que o casamento também vai ser essa instituição que vai durar um parceiro só até a morte? Então, é um livro interessantíssimo, é uma não-ficção, fácil de compreender, mas que requer muita atenção pela profundidade dos assuntos que são tratados aqui. Como eu disse, eu gostaria de ter feito essas reflexões que estão no comecinho de A Intermitências da Morte, antes de ter lido O Homo Deus, porque por este livro aqui é mais divertido pensar sobre isso. Na segunda parte desse livro, e calma que ainda não é a parte com spoiler, nós começamos a compreender o ponto de vista da morte. Ela surge aqui como um personagem. É mais ou menos na metade do livro. E, a princípio, ela aparece aqui como aquela morte folclórica, aquele ser esquelético, de capa, com uma foice. E ela, inclusive, conversa com essa foice. É um personagem muito engraçado. Então, nós vemos, sob a perspectiva da morte, o que é a humanidade e o que aconteceu para que ela tenha feito esta greve. E, na terceira parte, ela permanece como um personagem deste livro, mas com uma aparência distinta, para resolver um problema bastante pontual, bastante específico na sua carreira de morte. Porque, afinal de contas, esse é só o trabalho dela. Esse livro traz algumas discussões éticas, filosóficas, muito interessantes, no meio de um texto bastante irônico, engraçado, e em que se destaca um narrador extremamente mordaz, ácido e que faz umas piadinhas, assim, sensacionais. Aliás, é um narrador que eventualmente se dirige ao leitor. Ele conversa com o leitor, e eu gosto demais quando o escritor sabe manejar esse recurso. Eu li esse livro sabendo dos spoilers e eu sabia uma boa parte das discussões que eu encontraria aqui. E saber tudo isso não afetou de forma alguma a experiência de leitura, porque interessa muito mais como as coisas acontecem e por que elas acontecem, do que saber exatamente o que acontece. Em breve vou comentar esse livro com os spoilers, como eu disse, e eu já adianto que aqui embaixo existem 2 links. Um deles é uma entrevista do José Saramago e o outro é uma resenha que eu achei sensacional do Filosofia, Literatura e etc, se não me engano. Acho que é esse o nome do canal da Márcia. E os 2 vídeos comentam com spoiler, comentam detalhes mais aprofundados da obra. Então, se você é sensível a spoiler, não veja esses vídeos antes de fazer a sua leitura e nem continue agora. Se você não gosta de saber detalhes do livro, nós nos despedimos aqui. Seguimos agora comentando mais abertamente sobre o enredo e sobre algumas discussões interessantes que nós temos aqui. Bom, na primeira parte, nós vamos da euforia ao desespero quando as pessoas param de morrer. Por quê? Porque a princípio todo mundo tem aquela ideia de meu Deus, que maravilha, vamos viver para sempre. Mas as pessoas não param de adoecer, de sofrer acidente, então começa a aumentar aquela quantidade de doentes terminais, nascem as crianças que em condições normais não teriam chance de vida, e as famílias começam a se ver amarradas nos cuidados com esses familiares, embora da parte de muitas delas exista o afeto, o amor por aquela pessoa moribunda, também existe o desespero por não ter uma perspectiva de quando que essa pessoa possa descansar, como a gente costuma dizer, e de quando que a própria família vai ter um descanso sobre esses cuidados que muitas vezes requerem atenção integral. Um dos desdobramentos dessas discussões é a respeito de eutanásia e suicídio assistido. Nós vemos ali em uma das famílias um velho e uma criança que deveriam ter morrido numa situação normal, mas que permanecem nessa situação de vida suspensa. O velho, ainda com capacidade de expressar sua vontade, diz para a família que ele gostaria de morrer. Lembra que eu falei que só não se morre neste país. Então ele pede para que a família atravesse a fronteira com ele para ver se ele vai morrer. E sugere que se faça o mesmo com esta criança que não tem condição de vida e que está ali na casa. Então, no caso do idoso, ele pediu para morrer, entendo que seria um suicídio assistido, e da criança, ela não tem capacidade de exprimir vontade, seria, acredito eu, uma eutanásia. De qualquer forma, a discussão que se pauta aqui é a diferença entre matar alguém, assassinar alguém e lidar
a morte, lhe dar a chance de morrer. Quanto a essa família especificamente, é interessante que ela representa um pudor moral muito comum a tantas outras. Por isso que eu deixei aqui o link para a resenha da Márcia. Ela fala que a gente gosta muito de encher a boca para falar que os nossos valores não nos permitem fazer tal coisa. E na hora do aperto, muitos dos nossos valores são atropelados em nome do pragmatismo. Claro que não são todos os valores, mas os presentes aqui neste livro seriam com certeza mitigados por muitas famílias. E por que a maior parte das famílias não toma as atitudes que esta família tomou por vergonha? Que é também a justificativa para que esta família tenha escondido o velho e a criança para fazer a travessia e deixá-los morrer. Eles fazem isso na calada da noite, para que os vizinhos não vejam. Eles se incomodam muito mais pelo julgamento das outras pessoas do que pela própria atitude em si de dar a morte para esses familiares. Na resenha da Márcia, ela comenta que essa fronteira que existe, essa fronteira que eles atravessam, é mais do que geográfica, é a fronteira da moral, é a fronteira do limite desses nossos valores que nós alardeamos a plenos pulmões. Eu não vou entrar em detalhes sobre como que a morte aparece, porque é engraçada a situação. Vou deixar para que vocês se divirtam com a história. E a gente percebe por que ela parou de trabalhar, qual é o motivo dessa greve. Porque ninguém dá valor para o que ela faz. Ninguém enxerga a importância da morte. Então ela fica magoada e resolve parar de trabalhar para a gente aprender o que é bom para tosse. Mas nesse momento, ela está disposta a trabalhar e ela quer ser legal com a gente. Ela entende que, às vezes, aquela morte abrupta pode trazer transtornos. Então, muito gentilmente, ela vai passar a avisar quem vai morrer. Então, a pessoa que for vir a falecer vai receber uma cartinha em casa, num envelope roxo, informando que dentro de 7 dias, impreterivelmente, ela virá a óbito. Então, para ela aproveitar esse tempo e organizar os seus bens, seu testamento, se despedir da sua família, etc. Uma coisa é termos consciência da nossa finitude, sabermos que um dia vamos falecer. Outra muito diferente é saber que no dia X nós vamos falecer. Imagina como é que fica a cabeça da pessoa que recebe uma carta dessas. Muitos deles vão se despedir, vão usar o tempo para o que a morte propôs? Sim, mas a maior parte vai fazer o quê? Vai gastar todo o seu dinheiro, vai beber até cair, vai pra esbórnia, vai ficar no bordel. A pessoa fica enlouquecida ante a perspectiva da morte. Lembra que eu falei, né? Acha uma solução, como outros 3 problemas de pendurado, né? Mas enfim, passemos agora para a terceira parte. Como eu disse, a morte começa a mandar cartas para as pessoas que vão falecer. Para a perplexidade dela, uma das cartas volta. Ela não entende aquilo, como que é possível, né? Porque o correio dela é todo especial. Ela explica aqui como é que ela faz para enviar as cartas. Ante aquela espantosa devolução, ela tenta mais uma vez, a carta volta. Ela começa a perder a paciência com aquilo e vai investigar quem é esse humano, esse ousado, que não morre e que tem a sua carta devolvida. Ela vai até a casa dessa pessoa, não se faz ver e observa a rotina dessa pessoa. E ela então decide que ela vai entregar a carta pessoalmente. Só que para isso ela precisa de uma aparência humana. Como é sempre muito característico do Saramago, ele faz o quê? Uma personagem feminina. A morte é linda. Até a foice a elogia pela sua beleza. E ela vai e se faz mulher então para tentar entregar essa carta. Mas ela se apaixona por este rapaz. Se esse plano dela dá certo ou não, vocês vão descobrir lendo. A última frase deste livro é exatamente a primeira. No dia seguinte, ninguém morreu. A impressão que eu tive foi: isso aqui é um triunfo da vida sobre a morte. O amor mexeu tanto com a morte que ela decidiu deixar de ceifar os humanos. Aí eu vi a entrevista do José Saramago, que é essa que está aqui no box de descrição, em que ele fala que é exatamente o oposto do que eu tinha imaginado, que é sobre o quanto a morte é a senhora das nossas vidas. Ela decide se ela vai trabalhar ou não, quando e como. Assim como desta vez ela parou porque estava apaixonada, em algum outro momento ela já havia parado porque estava magoada. Seja pelo motivo que for, é sempre a morte que é soberana sobre as nossas vidas. Ela sempre vence. Eu adoro quando um livro gera interpretações tão diferentes assim entre si, porque eu fico com mais vontade ainda depois de reler e observar todos os pontos que seriam possíveis, todas as interpretações que seriam cabíveis nele. Então eu nem preciso dizer que é um livro que eu amei ler, cuja leitura eu recomendo demais, e eu espero, de verdade, que você possa se divertir com José Saramago, como eu me diverti. Se você assistiu até aqui, não esqueça de curtir, caso tenha gostado do vídeo. Se não for inscrito ainda, te convido para se inscrever. E se for um inscrito, eu fico muito feliz por te ver aqui novamente. Até o próximo vídeo!